E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moacir. E hoje vou comentar com vocês aí um pouquinho aí sobre a biologia, certo? Então assim, o biólogo é aquele profissional formado pelo curso de ciências biológicas ou aquele profissional que fez o curso de ciências com aplicação em biologia, certo? Esse era para um curso um pouco mais antigo. Atualmente os biólogos, então, eles fazem o curso de ciências biológicas e estão habilitados a trabalhar no ensino fundamental com ciências e médio com biologia, certo? Vamos lá, então, o que é essa biologia? Então, a biologia, então, ela vai ser a ciência que vai estudar aquilo que é vivo. Então, tudo que tem vida será objeto de estudo da biologia. Nós poderíamos, então, ressaltar de uma forma mais específica que a biologia em si, ela vai estudar os seres vivos, as manifestações vitais que ocorrem nesses seres vivos, os aspectos, as características dos seres vivos como a composição química, a reprodução, a evolução, o metabolismo, a organização celular, o movimento e o crescimento, certo? Bem, vamos entender o seguinte, se a biologia estuda tudo aquilo que é vivo, nós podemos então pensar, eu sou vivo, né? Mas o que veio antes da minha pessoa, que também era vivo? Vamos pensar assim, veio o pai, veio a mãe, veio os avós, bisavós e assim por diante. Mas se nós voltássemos o tempo mesmo, assim, voltássemos alguns milhões de anos, nós veríamos que nós somos organismos mamíferos, né? Então nós somos organismos mamíferos e aquela ideia que descendemos de macaco quer dizer que descendemos de um ancestral comum entre o homem e o macaco, certo? Mas assim, tanto o homem quanto o macaco, quanto o cachorro, quanto um cavalo, quanto um gato, quanto um camelo são organismos ou animais mamíferos, pertencemos ao reino animal. Então assim, se nós pensássemos um pouco antes, nós teríamos observado que os mamíferos evoluíram a partir de um grupo anterior, certo? Então nós teríamos um grupo anterior que seriam as aves, e teríamos um grupo anterior que seriam os répteis, teríamos um grupo anterior que seriam os anfíbios, e teríamos um grupo anterior que seriam os peixes, e poderíamos ter outros grupos ainda, como as bactérias, certo? Então assim, vamos começar o estudo falando sobre o menor micro-organismo desses que nós citamos. Então, lá nas bactérias. Dá a entender, então, que a bactéria é um organismo simples, certo? E as primeiras formas de vida a surgirem, e acredite-se, então, que tenham sido aí as primeiras formas de vida a surgir na Terra, ou seja, as primeiras formas de vida mais complexas. Tanto é que depois, quando nós compararmos uma célula bacteriana com uma célula animal, veremos que ela é muito simples, mas um tanto complexa para dizer que é uma vida, e é uma vida, certo? Bem, neste contexto, nós poderíamos citar então, a vida ela vai ser organizada a partir de reinos. Por exemplo, o homem pertence ao reino animal, uma bactéria pertence ao reino Monera, um protozoário pertence ao reino Protista, uma planta pertence ao reino Plantae, os fungos pertencem ao reino fúngico. Cada ser vivo está agrupado dentro do seu respectivo reino, exceto os vírus. Os vírus não têm classificação dentro de nenhum destes reinos que eu citei anteriormente, porque os vírus eles não são considerados seres vivos, eles são considerados entidades biológicas ou simplesmente parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles precisam estar dentro de uma célula para que eles possam desempenhar o seu papel, correto? E já que eu estou falando de célula, eu vou então falar para vocês o que é essa célula. A célula nada mais é, pessoal, do que a unidade fundamental de toda a vida, ou seja, para ter um organismo vivo é preciso ter uma célula. Então, se nós pensarmos na ideia de que nós tínhamos no início átomos, certo? Estes átomos, carbono, hidrogênio, oxigênio e tal, nitrogênio e assim por diante, eles provavelmente devem ter se aglomerado em uma parte aí da evolução e formado os primeiros aminoácidos, esses aminoácidos formando proteínas, e a proteína ela é a condição fundamental aí de todo ser vivo. Então a gente pensar assim, antes da célula eu deveria ter um átomo, certo? Mas assim, a célula então vai ser classificada como sendo a unidade fundamental da vida. Se olharmos para uma árvore, ela nasce, cresce, se reproduz e morre, portanto ela tem uma célula. Uma não, ela tem diversas células, até porque uma e diversas são classificações quanto ao número das mesmas. Por exemplo, eu sou um organismo pluricelular.
Ou seja, eu tenho diversas células, eu tenho minhas células de defesa, eu tenho minhas células nervosas, eu tenho uma célula que vai desempenhar uma função específica aqui no meu corpo, assim como o seu, assim como o nosso, certo? Então nós temos diversas células, nós somos classificados organismos pluricelulares. As árvores são organismos pluricelulares, os fungos são organismos pluricelulares. Já os protozoários são organismos unicelulares, ou seja, possuem apenas uma célula. A bactéria é um organismo unicelular, possui quantas células? Apenas uma célula. Então, unicelular, uma célula, pluricelular, várias, diversas células, certo? Vamos lá. Existe aí uma diferença básica entre uma célula animal, uma célula vegetal e uma célula bacteriana. Mas assim, entre os 3 tipos de células que eu citei para vocês, eu quero que vocês guardem a célula bacteriana como célula procarionte e a célula animal e vegetal como sendo uma célula eucarionte, certo? Vamos pensar assim, ó. Na célula eu devo ter um núcleo, isso para uma célula eucarionte. Mas o que eu tenho dentro deste núcleo? Eu tenho um material genético. Mas qual que é a função desse material genético? É transmitir as características hereditárias, não é? Cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele e assim por diante. Então, isso são características hereditárias e elas estão contidas dentro do núcleo de uma célula eucarionte. Agora, quando eu pego, por exemplo, uma célula procarionte, ela também transmite características hereditárias, só que existe a ausência de um núcleo organizado e essa ausência do núcleo organizado faz com que esse material genético, o DNA, ele fique solto no citoplasma. O citoplasma é uma das partes da célula. Basicamente, eu começo uma célula dizendo que ela tem uma membrana externa, certo? E depois da membrana, ela vai ter um citoplasma. E se a célula for eucarionte, ela tem um núcleo, certo? Acompanhe aqui comigo nesse próximo, pessoal. Aqui nesse quadro eu mostrei para vocês, eu coloquei para vocês aqui os nossos tipos celulares que nós havíamos comentado anteriormente, certo? Então aqui por primeiro, nós temos aqui uma célula bacteriana. Então, quando eu disse que essa célula era desprovida de um núcleo, aqui está. Veja lá, quais estruturas básicas essa célula tem. Então essa célula aqui terá uma membrana. Então veja só, essa célula tem uma membrana, beleza? Uma membrana interna. Essa célula tem aqui uma parede celular. A parede celular ela é característica de bactérias e plantas e alguns fungos também apresentam a mesma, certo? E localizem aqui, nós temos aqui o citoplasma, certo? E veja que no citoplasma, o que eu tenho aqui, No citoplasma, eu tenho a presença do meu DNA, certo? Então veja que o meu DNA, que está aqui no meio, ele está todo solto aqui no citoplasma. Então aqui existe a ausência de um núcleo regulador, certo? Então eu tenho lá os ribossomos, beleza? E esses ribossomos estão aqui junto com o meu DNA. E se você observar o seguinte, veja só, nós temos aqui toda essa estrutura interna, vamos separar aqui para vocês, toda essa estrutura interna aqui, é a parede celular da minha bactéria, né? Essa aqui é a parede celular da minha bactéria. Se você observar, isso aqui é o citoplasma, isso aqui é o citoplasma, certo? E em volta desse citoplasma eu tenho aqui a minha membrana, mas não tenho núcleo, certo? Então esse aqui é uma célula procarionte, ou seja, ausência de uma carioteca. Então eu trouxe 2 desenhos para vocês, esse aqui ao lado também é o desenho de uma bacteriana, ou de uma célula bacteriana, certo? Onde ela tem outras estruturas, como flagelo, fibras e assim por diante. Depois nós comentaremos ela aí no decorrer das outras aulas, beleza? Então, aqui colorida artificialmente e aqui na nossa esquerda ela em preto e branco. Então, são exemplos de células procariotas ou procariontes, beleza? Já aqui abaixo, pessoal, eu já tenho 2 células que já são um pouco mais complexas do que as anteriores. Então aqui eu tenho, por exemplo, a presença de uma célula animal, certo? Uma célula animal.
E aqui à esquerda do vídeo eu tenho a presença aqui de uma célula vegetal, certo? Então, ó, a célula animal, como a célula bacteriana, ó, veja que ela apresenta também uma membrana, certo? Ó, veja que ela apresenta aqui, ó, uma membrana, beleza? Veja que ela apresenta aqui, ó, um citoplasma, certo? Veja que ela apresenta um citoplasma. Agora veja que o núcleo, né? Veja que o núcleo existe aqui na célula eucarionte, certo? Ó, a presença do núcleo, ela está aqui bem visível, assim como a célula vegetal. Veja que o núcleo está bem visível aqui na célula vegetal. Assim como essa célula vegetal também apresenta uma membrana, também apresenta um citoplasma. E apresenta, semelhante à bactéria, ó, a presença aqui de uma parede celular também, que não vai estar presente aqui na célula animal, certo? Bem, nós veremos todas essas estruturas aqui no decorrer da aula. Hoje eu quero que vocês guardem apenas que a ausência do núcleo vai te dar uma célula procarionte e a presença desse núcleo vai te dar uma célula eucarionte. Então, uma célula bacteriana é pro e uma célula animal e vegetal é eucarionte. Pois bem, pessoal, então vejam só, depois que nós comentamos ali sobre as células, é importante nós lembrarmos também que a biologia vai trazer alguns termos, e esses termos aí serão interessantes. E em relação a esses termos, é interessante nós ressaltarmos alguns aí que nós estaremos durante as aulas, não é isso? Então veja só, no organismo vivo eu tenho diversas reações químicas que vão me manter vivo. E essas diversas reações químicas aqui, na biologia, nós chamaremos de metabolismo. Então, o metabolismo nada mais é do que o conjunto de reações químicas que nos mantém vivos, certo? São reações que ocorrem dentro do nosso organismo. Bem, nós somos organismos que precisamos respirar, nós precisamos se alimentar, certo? Então, vejam só, o organismo que respira oxigênio, certo? Quando eu respiro oxigênio, eu vivo na presença de oxigênio, eu me classifico como sendo um organismo do tipo aeróbio. Então, assim, um gato é um organismo aeróbio, um cachorro é um organismo aeróbio, certo? As plantas são organismos aeróbios, os fungos são organismos aeróbios. Por quê? Usam o oxigênio, beleza? No entanto, existem alguns organismos que promovem um tipo de respiração meio diferente, né? Eles não utilizam o oxigênio, eles vivem na ausência do oxigênio. E eles promovem a fermentação, certo? Então, se nós pegarmos, por exemplo, assim, ó, um organismo que vive na ausência de oxigênio, nós poderíamos classificá-los inicialmente de um organismo anaeróbio. Então, assim, ó, o organismo vivo que vive na presença de oxigênio, aeróbio. O organismo vivo que vive na ausência de oxigênio, anaeróbio. E aí nós teremos aqueles que podem viver sim ou não, e nós classificaremos eles aí no decorrer aí das nossas aulas, certo? Vamos lá, pessoal. Para o organismo ser vivo, ele precisa de alimento. Então, mas de qual alimento nós estamos falando? Bem, nós almoçamos, jantamos, tomamos café, então nós nos alimentamos constantemente. E a gente precisa desses alimentos para que nós tenhamos aí uma vida adequada. Isso quer dizer o seguinte, eu posso classificar dentro da biologia organismos que produzem o próprio alimento como organismos do tipo autótrofos, e organismos que não produzem o próprio alimento como organismos do tipo heterótrofos. Então, assim, se pegarmos eu, vocês, né, todos os organismos, o gato, o cachorro, o cavalo, o camelo, assim por diante, nenhum deles consegue produzir o seu próprio alimento. Então, todos esses organismos citados são organismos ditos como heterótrofos. Já quando você pega uma planta realiza, então, a conversão da energia luminosa em energia química, e ele produz, no caso, o alimento que serve para ele, certo? Uma planta, por exemplo, é uma base da cadeia alimentar. Aí vem o boi, come a planta, vem o homem e come o boi. Então, aquela energia da planta é usada para a planta e parte dela é repassada aí para a cadeia alimentar. Passou para o boi, passou para o homem e assim por diante. Mas a planta em si, ela produz o seu próprio alimento, portanto, é um organismo do tipo autótrofo. A parte da biologia, pessoal, que vai estudar exclusivamente as células, chama-se citologia. Se nós definirmos a célula como sendo uma unidade morfofisiológica da vida, nós poderíamos dizer então que a morfologia, ela é a parte da biologia que estuda os seres vivos. E essa morfologia vai ser dividida aí em algumas ciências, por exemplo, como já citei, a citologia, que estuda então a estrutura,
componente básico dos seres vivos, cujo, já disse anteriormente, que é as células, certo? A histologia, que vai estudar, então, através do microscópio, as estruturas anatômicas dos seres vivos. A anatomia, que estuda a olho nu, certo? As estruturas dos seres vivos, quando digo olho nu, ou seja, não depende exclusivamente de um microscópio. A embriologia, também uma parte da biologia que vai estudar a formação dos embriões, tanto em plantas como em animais. A taxonomia, uma ciência bem importante porque ela estuda e agrupa os organismos de acordo com suas semelhanças, certo? Classificação dos seres vivos, assim por diante. A fisiologia, que vai estudar aí os tecidos, ou a funcionação, ou funcionamento das células, os órgãos e tecidos humanos e vegetais, né? Você tem a fisiologia humana e tem a fisiologia vegetal. A genética também é uma parte bem importante dentro da biologia, porque ela estuda a herança da hereditariedade, certo? E o mecanismo de como é transmitido esta herança. A evolução, que vai estudar então toda a modificação que os seres vivos sofreram no decorrer do tempo e por que essas modificações ocorreram, beleza? Dentro da evolução nós comentaremos bastante aí sobre a evolução darwinista, beleza? A paleontologia, que também é uma parte da biologia importante porque estuda os fósseis, os registros fósseis e nos dá a entender como viveram esses organismos e em que época viveram esses organismos, certo? E a ecologia também é uma parte bem importante dentro da biologia, que vai estudar então a relação que ocorre entre os seres vivos e com o meio ambiente que eles habitam, certo? Então assim, existem diversas áreas que nós comentaremos ainda, existem outros termos que nós vamos introduzir aqui aos poucos durante as aulas, mas hoje vai ficar só mais como uma introdução. Então aguardo vocês aí até a próxima e por hoje é só.